Vejo um homem experiente, maduro, diferente do que outros que passaram no seu caminho e só te fizeram entristecer. Eu vejo esse homem tendo um carinho especial por você, pois desde aquele dia onde ele te conheceu, onde ele olhou para você, viu a sua foto, ele sentiu em seu coração algo diferente e uma mistura de sentimentos positivos, benignos, tomaram conta dele e fizeram o coração dele bater mais forte por ti. E daquele dia em diante, ele buscou informações para saber quem é essa pessoa tão incrível que está aqui. E ele, querendo saber mais sobre você, se encantou e até se apaixonou. Mas ele busca em Deus uma resposta para saber se você é a pessoa certa para a vida dele, porque ele também busca por alguém que possa completá-lo. Ele é uma pessoa que é séria, compromissada, um bom amigo de se conversar, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa ponderada, bem educada, uma pessoa meiga, sincera e uma pessoa extrovertida, alguém com o ombro sempre disposto a receber uma mulher que está sofrendo por um momento, uma fase crítica. E saiba que em breve o Senhor vai unir você a essa pessoa que está sendo proferida nessa live, pois é profético. O Senhor manda dizer ao teu coração: enquanto você sonha e ora, Ele também sonha e ora, mas no momento oportuno o Senhor vai unir ambos os corações para fazer você ser feliz, como tanto você tem buscado, almejado e tem clamado. O Senhor fala para ti assim: não desista dessa busca intensa, não desista dessa busca que parece impossível, porque eu tenho esse presente para te dar e vou levar até você. Você não precisa correr atrás, porque essa bênção chegará nos teus braços e você estará nos braços dele, e o Senhor fará você ser feliz como você merece, como ele te prometeu. Se você crê e recebe, confirme com amém. É importante, ovelha. Deixa o seu like e se inscreva no canal, clicando no sino e ativando todas as notificações. Desde o primeiro dia que ele te viu, ele sentiu algo. E ele é um pouco tímido. Ele é alguém que não dá um passo em falso, por isso ele prefere orar para depois tomar a decisão. E está certo. Deus está nesse negócio. Escreve: Deus está nesse negócio, porque Ele está. O anjo está conversando com ele, fazendo ele entender quem é você. Porque em oração o Senhor fala para ele das suas feridas, dos contratempos que você teve, dos revés da vida, das situações extremas que você sofreu. Ele sabe que você é uma mulher ferida, pois em oração o anjo falou com ele. E com isso ele é cauteloso, cuidadoso, vai vencer a timidez e vai chegar até você. Mas chegará com uma proposta de uma amizade, de uma conversa, de um almoço, de um jantar, onde trocando informações, vocês perceberão que tem algo em comum, muita coisa em comum, e que podem tentar tocar a vida de mãos dadas, formando um relacionamento na presença do Altíssimo. Deus vai honrar você de uma forma que as invejosas vão ficar de boca aberta, os fofoqueiros vão ficar de olhos estatalados e ninguém vai entender nada, porque a bênção é grande, é lindo, é perfeito o que Deus vai fazer por você. Deus vai tirar você desse mundo escuro de sofrimento, desse túnel sombrio onde você chora, desse deserto onde você tanto sofre. Ele vai tirar você. Um processo já começou para tirar você daí. E esse processo já está em curso. E tudo que Deus faz, tudo que Deus toca, dá certo. Então, onde a mão dele trabalha, recolha a sua mão e espere. Faça a tua parte. Busca onde ele quer que você busque. Intensifica, sim, aleluia, essa tua vontade de ser feliz. Intensifica na presença dele, porque tudo vai dar certo. Deus fala para mim aqui agora: Rodrigo, diga para ela e para ele que está na hora desse sonho nascer.
que está na hora desse sonho acontecer. Ele cala decai. Não é possível, alguém aqui entendeu? Está na hora desse sonho nascer. Está na hora desse sonho acontecer. O sonho de alguém é capaz de levar essa pessoa a perseguições. É capaz de fazer alguém ser rotulado como doido, como maluco, como altivo. O sonho de alguém é capaz de gerar inveja no coração de frustrados, de derrotados. Mas se o sonho for guardado no coração e trabalhado em silêncio, ele acontece mais rápido. E Deus vai preparar você para o sonho. Ele já tem preparado você e o cenário para esse sonho nascer e você tomar posse e viver dele e com ele. Pegou? Tá entendendo? Foi com José, foi com Davi, foi com Isaac, foi com Abraão, foi com Sara e vai ser com você e comigo. Cada um desses personagens, dentre tantos outros, tiveram sonhos, alguns chamados de impossíveis, porque Sara era estéril, mas no tempo de Deus nasceu o Isaac dela. Ovelha, sabe esse teu sonho impossível? Essa tua busca intensa, contínua, que você ainda não vê o resultado? Deus não deixou você ver o resultado, porque você vai tomar posse quando estiver pronta e pronto ele. É por isso, porque Deus, se deixar você ver o processo, pela ansiedade grande do teu coração, você acaba estragando. Então é por isso que ele fala em muitas ocasiões: apenas confie, apenas acalme-se, aquieta o coração, porque tu vai viver esse sonho sim, nesse lugar que eu te prometi, diz o Senhor. José por muito tempo achou que o sonho não ia acontecer, achou que o sonho não ia se realizar, porque tudo começa, parece que por causa da briga de uma túnica, de uma capa colorida, linda, de manga comprida, longa, que o Senhor, que o pai dele deu para ele. Tudo começa dali, porque aquela capa, Calassúria, Soldenecai, aquela capa fez os irmãos de José, de Yosef, odiá-los. Ao ponto de odiá-los e até amaldiçoá-los, lançando palavras em hebraico como Ló-Mazar, que quer dizer maldito, maldição, Mazal-Tov quer dizer bênção. Eles amaldiçoavam o irmão, tinham ódio do irmão, mas Deus não deixou aquele sentimento ruim, aquele sentimento de ódio entrar no coração de José para destruir. Sabe por quê? Porque a inveja entrando no corpo de alguém atinge os ossos, estraga os ossos, apodrece os ossos, e os ossos apodrecidos, ovelha, a pessoa morre. Deus não deixou e não vai deixar você sofrer dano da inveja, da perseguição, da maldade, da crueldade de alguém. Laço de passarinheiro nenhum vai destruir nem aprisionar você. Mas parece que aprisionou José, né? Tudo começa por uma capa. Deus tinha mistério com José pela capa. Deus está falando contigo isso na live, tá? Deus tem mistério contigo com essa unção que Ele te deu, com essa capa que Ele colocou em você. Isso despertou em pessoas sentimentos ruins, parece que primitivos, sentimentos de rancor, ódio. Aconteceu com José e acontece com os escolhidos de Deus. Deus não te trouxe nessa live por acaso, minha filha. O Senhor não trouxe você nesse vídeo à toa. José, por causa da capa que o pai dele deu, é odiado pelos irmãos. E perceba que o texto fala de uma capa e agora vai falar de um sonho. O sonho que José teve, onde os feixes se curvavam diante dele, era um sonho profético. Porque tem sonho profético, sim. E sonhos proféticos acontecerão no tempo oportuno. Então uma capa e um sonho fazem os irmãos não suportarem mais ele, mas é justamente a capa e o sonho que vai colocar José lá na frente, na cadeira mais alta do reino do Egito. Ovelha, escuta o seu pastor.
O que você vive hoje é difícil de entender. É. Para alguns aqui é até loucura. Para outros, não tem explicação. Mas no ponto de vista celestial divino, tudo isso aí é processo. É fase que treina você, que prepara você, que capacita você para o dia do cumprimento da linda promessa. José, quando foi julgado dentro do poço, do fundo do poço, no deserto, lá em Dotã, enquanto ele procurava os irmãos, pelos próprios irmãos de sangue, a primeira coisa que os irmãos fazem é roubar a capa dele. Porque quem não pode ter acha que roubando vai ser dele, mas não vai. Eles pegam a capa e mancham de sangue para fazer Jacó, seu pai, acreditar que ele tinha morrido. Tentam manchar a história, a unção de José, mas não conseguem. Tentam tomar a túnica, a capa, como se fosse arrancar a promessa, aleluia, a unção dele, mas não conseguiram. Assim fazem conosco, mas não conseguem, se frustram e fracassam. Deus fala para mim aqui, que Ele vai preparar o teu coração. Ele vai dar um livramento. Ele está falando na minha mente aqui, que Ele vai preparar o teu coração, e vai dar um livramento, e vai te poupar de um grande mal, de uma grande dor. Escuta isso e grava no teu coração, em nome de Jesus. Deus acabou de revelar aqui na live para mim, e o Senhor está falando para mim aqui agora. José, quando foi lançado naquele poço e teve a capa roubada, não roubaram o caráter dele, não roubaram a personalidade dele, roubaram um presente que ele ganhou, algo físico, mas o espiritual não, porque quando o pai deu a capa para ele, a unção veio junto. Podem ter roubado algo físico, financeiro de você, alguém, mas a unção não. E a cada live aqui, uma unção vem, e vem com força para abençoar a sua vida. Deus não vai deixar mais você passar por essa situação que você tem passado. Do jeito que você está, isso do jeito que está não fica mais. José dali é vendido, os ismaelitas vendem ele. Os midianitas vendem ele, os ismaelitas vendem ele para o Egito, para Potifar. E lá, José começa a trabalhar como escravo. José é escravo. Quando alguém é escravo, recebe uma capa, para mostrar que a pessoa é escrava. Vou provar. Cego Bartimeu tinha uma capa onde dizia, sou cego. Aquela capa identificava ele. José tem uma capa, sou escravo. Em pouco tempo ele conquista a simpatia do seu dono e a capa dele ganha mais estrelas, onde ele passa a liderar toda a mansão de Potifar. Ele tem uma capa agora com estrelas, ele é líder dentro daquele lugar onde outros em pouco tempo nunca chegaram onde José chegou. Já começa a despertar sentimentos um pouquinho estranho, né? Em quem tem dor de cotovelo, em quem é invejoso, invejosa. José cresce tanto, e além de crescer é uma pessoa bonita e simpática, atrai a atenção da esposa de Potifar. Ela tenta pegá-lo, não consegue. Ele foge, ele escapa, mas a capa fica na mão dela. Mais uma vez a capa vai gerar dor de cabeça para José. Vai gerar problema para José. Aparentemente parece isso, né? Mas não é. Porque alguns olham o momento e Deus olha tudo de uma vez. Deus olha tudo e a gente olha o momento. Nossa visão é limitada e às vezes para enxergar bem, ovelha, a gente precisa botar isso aqui, ó, um óculos. Deus não precisa. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Parece que desandou depois que o presente veio, né? Não desandou. Chegou o dia do treinamento. E o treinamento é para cada momento, para cada fase. E agora, a capa que fica na mão daquela mulher adúltera, a esposa de Potifar, vai ser a capa que vai acusá-lo de ter tentado tocar nela. A prova é a capa na minha mão, segurei. E alguns funcionários de Potifar cobiçavam aquela capa. E há quem diga que até um dos funcionários arquitetaram com a esposa dele para poder apoiá-la, para aquela capa passar para ele. Mas a unção não sairia de José. José é lançado na prisão.
em pouco tempo, da mesma forma que foi em Potifar, em pouco tempo na prisão, ele conquista a simpatia do carcereiro, do chefe da prisão. E o chefe da prisão coloca uma capa nele de prisioneiro escravo, piorou, né? Mas com estrelas mostrando liderança. Ele vai chefiar toda a prisão. Ovelha, não adianta. Quem nasceu para brilhar, a capa vai te acompanhar aonde você for. Essa capa é cobiçada, essa bênção é cobiçada. Mas o pai dá a capa, dá a bênção, dá unção para quem ele quer. E ele quer abençoar você. Oh! E José agora lidera a prisão. José agora governa a prisão. Governou a casa de Potifar e agora governa a prisão. Enquanto ele governava a casa de Potifar, ele estava na extrema riqueza. Enquanto ele vai governar a prisão, ele está em extrema pobreza. E Deus estava preparando esse moço justamente para isso, por 7 anos de fome e por 7 anos de pobreza que o Egito iria passar. Pobreza, prisão. Riqueza, casa de Potifar. Está entendendo? Deus sabe o que faz, meu irmão. Deus sabe o que faz, minha irmã. E ali na prisão, 2 presos sonham. Um padeiro e um copeiro. Um copeiro e um padeiro. E aquele sono roubam a paz dele. Tiram o sossego do coração dele. E José, como era um homem sensível, um homem maduro, aleluia, um homem experiente, com um dom, ele percebe no semblante que algo estava diferente ali. E numa conversa amiga, José pergunta: o que vocês têm? Como posso ajudá-los? E ali, eles dizem: nós sonhamos e o sonho está nos perturbando, porque esse sonho tem algum sentido. E de fato tinha. Eles não tinham um dom para revelar o sonho, mas José tinha. José disse que um sonho traria a liberdade para um e a honra. O outro sonho traria a liberdade, mas a morte para outra pessoa. O padeiro iria ser honrado, o copeiro iria ser morto. 3 dias depois, Faraó, do sonho e da revelação, Faraó faz aniversário e dá um banquete e resolve chamar os 2, o padeiro e o copeiro. O copeiro é morto e o padeiro é honrado. Só que o padeiro não se lembrou de José. Ele errou, ele falhou. Lá na frente ele vai reconhecer isso. Mas José fica mais 2 anos ali dentro. E por 2 anos, José deve ter pensado: mais uma vez, ninguém deu nada por mim. Eu ajudei alguém. E essa pessoa sequer lembrou de mim nesse momento que eu preciso. Eu fiz de tudo para ajudar, mas ela me esqueceu, ele me esqueceu. 2 anos, José está ali e é o melhor funcionário do cárcere. José tem a chave da prisão e não foge. José tem a capa com as estrelas que identificava ele líder daquele presídio. José não fez motim, não fez sedições, não fez complô, José não se rebelou, José apenas obedeceu ao Senhor e ficou ali de boca calada, de boca fechada. José foi alguém que honrava a Deus em todas as circunstâncias. E nessa ocasião, ovelha, passados-se 2 anos, Faraó sonha. E o sonho de Faraó é intrigante. O sonho de Faraó deixa ele agitado. O sonho de Faraó deixa ele nervoso, deixa ele inquieto. Tira o sono dele e leva ele à preocupação, porque logo depois ele tem um outro sonho. Primeiro das vacas gordas, e depois com as vacas magras, e depois das espigas recheadas e das espigas secas. São 2 sonhos seguidos que Faraó tem, que perturba a mente dele. E Faraó reúne todos os seus sábios, todos os seus adivinhos e todos os seus conselheiros. Mas nenhum deles conseguem discernir, revelar algo que é completamente espiritual. É por isso que tem muitos problemas que não se resolvem, porque pessoas comuns tentam resolver com suas próprias mãos do jeito natural, mas tem coisas que se resolvem com as mãos de Deus através do jeito espiritual, da fé.
Ovelha, deixa o like nesse vídeo. Deus está falando contigo. Deus está falando comigo, ovelha. Deus está falando conosco. Deixa o joinha. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sino e ative todas as notificações. E se você observar o versículo 8, alguém vai dizer: o rei contou os sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: é hora de eu confessar o meu pecado, o meu erro. Eu preciso confessar. E Faraó vai olhar para ele, todos os olhos vão se voltar para ele, todos vão saber que ele se esqueceu de José. Porque tem pessoas que depois que são abençoadas por homens de Deus, esquecem dele e seguem seu caminho até um dia precisar novamente. E vai precisar, com certeza. Porque eles tinham um pacto, uma aliança. E a aliança não se quebra. Pacto com Deus não se quebra. Compromisso com Deus não se quebra. Você pode até fazer, mas um dia você vai precisar dele de novo. Dito e feito, agora a nação toda precisa de José. Não só aquele copeiro, mas a pessoa mais importante do reino, Faraó. E Faraó, ouvindo o que ele falou, no versículo 10 vai dizer: um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um queria dizer uma coisa. E cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele o sonho e esse moço nos explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, aconteceu exatamente como o sonho foi revelado pela boca do profeta José. Meu Deus do céu. Um profeta que vivia na cadeia, que vivia em humilhação. Mas não perdeu a unção do profeta. Não perdeu o dom. Porque tem profeta que às vezes passa por prisões, por situações terríveis, por momentos complicadíssimos. E eu sei que tem profeta nessa live sofrendo, gemendo e chorando. E Deus trouxe você aqui para honrar, abençoar e libertar você desse cativeiro. Está chegando a hora de você trocar a capa da humilhação sair, a capa da honra chegar. Honra no casamento, honra no lar, honra na vida financeira, na saúde, honra na vida espiritual. Ei, você acredita, você recebe, você crê no nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários se você acredita, se você recebe, se você crê. Deus está falando comigo, com você, ovelha. José. É o nome dele, Faraó. Então o rei mandou chamar José. O rei mandou chamar você. Sim, o rei mandou chamar você e mandou te dizer: está na hora de trocar sua capa. Tirar essa capa da humilhação, essa capa de prisão, essa capa de desonra e colocar nos teus ombros a capa de honra. Agora a capa de José é trocada. Por quê? Porque para entrar no palácio como convidado, ele vai receber uma autorização, uma capa de convidado de honra. E para José já era uma grande vitória, porque José não sonhava em ser governador. José sonhava um dia em ser livre, porque todos aqueles que vivem presos querem ser livres, serem livres. E o sonho estava acontecendo. Mas como Deus iria multiplicar por 100, queria colocá-lo na cadeira de governador, para governar inclusive aquele que um dia julgou ele na cadeia, para governar sobre aquele que um dia, sobre aquela que um dia julgou ele na cadeia. Sim, José, para chegar nesse lugar, ele tinha que aprender a perdoar, ele tinha que aprender a se colocar no lugar dos outros, porque ele chegou ali para fazer diferença, ele não chegou ali para ser mais um. Para ser mais um, Deus colocava um outro egípcio, mas Deus não queria um egípcio naquele lugar. Ovelha, e há uma tese que diz que para José sentar naquela cadeira, alguém teve que sair. Você está pensando que aquela pessoa é impedimento para você chegar onde Deus falou que você vai chegar? Você está pensando que aquele moço, que aquela moça serão impedimentos para você sentar nessa cadeira?
O Pai dá cadeira para quem quer. E a promessa está contigo, mulher. A promessa está com você, filho. O anel vai entrar no seu dedo, a honra chegará. Quando José foi empossado governador, entrou um anel no dedo dele. Um anel de governador. Uma capa vermelha com estrelas, com brasões, com o símbolo máximo do Deus do Nilo, do Deus do Egito, que era o Deus do Nilo. As sandálias de crocodilo do Nilo estavam com José naquele dia. As mesmas que Moisés um dia teve. José foi preparado para aquela ocasião. E só prisão, Potifar, humilhação, fundo de poço, deserto, que poderia levar ele para lá. Você está entendendo por que você está passando por isso tudo? Então não fica perguntando a Deus por quê, tantos porquês, porque não vai mudar nada. Ou você vive acreditando e fazendo por onde receber as promessas, ou você apenas existe. Mas Deus não quer que você apenas exista, Deus quer que você viva e viva uma vida com excelência. Aleluias! Ei, Deus está falando aqui, minha irmã. Deus está falando aqui, meu irmão. Calaço. Então o rei mandou chamar José. O rei está te chamando. Está te chamando para honrar, mas para você ser honrada, o dom de Deus vai falar mais alto nesse lugar. Porque eu queria fazer José ser honrado, era algo espiritual que Deus tinha dado para ele. Um dom, revelações, interpretações, trazer o significado, a solução para tempos difíceis. Então não crie problema onde você está, seja você a solução. E se afaste de pessoas que só criam problemas. Se afaste de pessoas que só criam problemas. Ei, filho, em nome de Jesus. Você não precisa ficar do lado de pessoas que só trazem desavenças e contendas. Você pode dar um jeito de sair. Sendo educada, sendo humilde. Agora o rei vai olhar para José e vai dizer: você que é o hebreu? José, antes de se encontrar com o faraó, fez a barba, tomou um banho e trocou as roupas. José agora vai vestir uma roupa de linho, fina. Vai vestir uma roupa que ele nunca pensou que um dia pudesse usar. E acredite, ovelha, aquela roupa seria parte da vida dele. Porque o costume dos egípcios era bem diferente do costume do hebreu José. José teve uma mudança muito drástica na vida dele, mudança para melhor. José iria enriquecer o reino e enriquecer o rei daquele reino. Tudo por causa de uma boa administração. Oh, Jesus do céu, Deus está falando, hein? Deus está falando aqui. O rei, quando olha para José, olha, é você o hebreu? É você que estava preso? É você que revelou o sonho dos padeiros e copeiros? Do padeiro e do copeiro? Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar até agora. E esse sonho me perturba. E eu ouvi dizer que você é capaz de explicações. O faraó fala e se cala. Quando o faraó acaba de falar, José vai dizer: isso não depende de mim. Todos vão se assustar, mas ele precisa concluir. Respondeu José: é Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Então José transferiu a responsabilidade para o Senhor, porque ele teve fé para isso. Você ter fé, ovelha, para as campanhas que nós fazemos aqui, para essa rotina espiritual, para essas lives, para esses compromissos diários, nesses 3 horários, 8, 14, a partir das 20, pode ter certeza. Isso faz muita diferença, total diferença. José diz: sim, Deus vai dar resposta.
Aí o rei vai dizer para ele no versículo 17: o sonho que eu tive foi o seguinte: estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. Oh, Jesus, que coisa forte. Deus está falando aqui, talvez. Deus está falando aqui, tá? Fica ligado, porque Deus vai, vou entregar uma revelação que vai mexer contigo. E olha o que o texto diz no versículo 20. E as vacas feias, magras, engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho, e vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grão, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José vai dizer ao rei: os 2 sonhos querem dizer as mesmas coisas. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. E quando José diz isso, o rei e todos que ali estavam voltam os olhos para ele, porque nenhum sábio, astrólogo, cabedal de conhecimento, nenhum homem bem preparado conseguiu falar nada acerca daqueles sonhos. José já começa dizendo: os 2 querem dizer um. Porque Deus colocou uma sabedoria muito grande dentro daquele homem. Deus está colocando uma sabedoria muito grande dentro de você, em nome de Jesus. Você crê, você recebe, confirma com amém, dê glória a Deus aqui. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa, pois por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma só coisa, uma coisa só. José reafirma o que ele tinha dito. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, olha que coisa forte, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai faltar muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. Corrigindo, virão 7 anos em que vai haver muito alimento no Egito. Versículo 29, agora o versículo 30. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. Ovelha, escuta o que eu vou te falar aqui agora. O sonho de José revela algo incrível. 7 anos de bonança. E geralmente quem vive na bonança acaba esquecendo que um dia, o dia ruim pode chegar. E quando vem os 7 anos de fome, de escassez, de deserto, as pessoas esquecem do tempo da bonança. Por isso também que acha que o deserto é mais demorado e pior. Só que José, no versículo 32, vai dizer: a repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso logo. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras: a melhor coisa que você fez foi me trazer aqui para te alertar, porque vai acontecer.
José só teve uma boa administração porque foi treinado no deserto, no Egito, na prisão, na masmorra, e sofreu muita humilhação. E José segue dizendo: portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. José não pede um emprego para ele, não. José aconselha ele, porque ele traz uma revelação e diz o que seria bom, um bom conselho do rei passar a fazer. José diz: o senhor precisa arrumar alguém bom, alguém que seja sábio, inteligente e que ponha para dirigir todo o país. E Faraó está pensando: quem é essa pessoa? Ó rei, também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Colher a 5ª parte, para fazer o quê? Reserva. Porque tem gente que passa na bonança, mas esquece de fazer a reserva. Aí quando vem a escassez, cadê a reserva? E para sustentar todo o luxo que você adquiriu, tem que aprender a fazer reserva. José, ó rei, durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Ovelha, nenhum sábio até então tinha dado um conselho de tamanha inteligência e sabedoria para Faraó como José deu num curto período de tempo. Olha a unção que estava sobre esse homem. José, quando chegou no palácio, chegou para se tornar governador. Demorou, ovelha, mas quando chegou para tomar a posição mais alta. E ele não tomou a força, ele foi empossado por alguém que tinha autoridade para isso. Você está entendendo como vai acontecer? Você entendeu porque está demorando se chegar lá? Você entendeu porque está demorando a acontecer? Porque quando chegar, vai ser para fazer logo, acontecer logo a bênção, a promessa. Oh, meu Deus, que unção forte! Mas tudo isso será controlado pelo Senhor, Faraó. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Após José falar isso, Faraó pensou, olhou para um lado, olhou para o outro, e o versículo 37 vai dizer: o conselho de José agradou ao rei e a seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Ovelha, o que fez José ser honrado foi o Espírito de Deus estando nele. E a palavra faz isso. Todos os dias tem palavra de Deus aqui. Em todas as campanhas tem palavra de Deus, palavra profética, revelação, visão, profecia, oração. Ovelha, você está no caminho certo. Por que trocar o certo pelo duvidoso? Você está no caminho certo. Deus vai honrar você sim. Ele colocou você aqui para tratar, lidar contigo e abençoar a sua vida. Deus lhe mostrou tudo isso. Depois virou-se para José e falou: José, Deus mostrou tudo isso para você. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou rei. Neste momento, eu o ponho como governador do Egito. Deus honrou José. Na frente de Potifar, da mulher dele, na frente do carcereiro, na frente da autoridade máxima daquele reino. Deus honrou José
E um dia os irmãos dele, que venderam, que tentaram acabar com ele, destruir ele, iriam saber que ele era o governador do país mais importante do tempo épico, Egito. Chegou a hora de Deus te honrar. Chegou a hora de Deus enaltecer você. Chegou a hora de Deus agraciar você. Eu vou fazer uma oração pela sua vida e vou encerrar essa live. E é importante que você ore comigo, conosco, com fé. Ovelha, em nome do Senhor Jesus. Escuta o seu pastor. Essa oração vai te abençoar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essas revelações, profecias, visões. Obrigado por essa palavra profética, por essa voz intensa, forte, sábia, que fala conosco aqui dentro. Obrigado, Santo Deus, por cuidar de nós de forma tão carinhosa, tão zelosa, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu apresento esse irmão e essa irmã que ora comigo e declaro, em tuas mãos, Senhor, eu entrego essa vida e digo, faça acontecer todas as bênçãos e promessas. Tudo que estão parado, retido, travado, vai voltar a fluir, vai voltar a acontecer. Decalaraçu, decalaçai. Em nome de Jesus, o Senhor te tira dessa prisão, te resgata dessa masmorra, te arranca desse fundo de poço e te leva para o lugar. Eu estou sentindo a presença do anjo aqui, o anjo Ele Candelaia Sou. Deus está mandando o anjo para te levar para o lugar certo, que Ele está me dizendo, está na hora, está no tempo de você ser honrado, aleluias. Alabande caia Sou. José entrou naquele palácio como prisioneiro e saiu como governador. José entrou como prisioneiro e saiu como governador. José não sabia qual seria o fim dele ali. Filha, você pode ter entrado nesse lugar, ter chegado até aí, muito humilhada, mas você vai sair honrada no lugar alto, no patamar mais alto, na posição mais alta. Deus vai te dar um casamento de sucesso. Oh, decandaraia-sou. Deus vai te dar uma vida financeira próspera. Laraço denecai, edecanto liaço, o decalaçai. O Senhor vai te levar assim, vai fazer muita gente que tentou impedir vir até você, como os irmãos de José vieram e se prostraram pedindo perdão, pedindo desculpa. Eu abençoo a tua vida. Em nome do Pai oramos, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém, escreva amém e graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e escreva aqui nos comentários: eu creio nessa revelação e nessa profecia. Isso, escreva, eu creio nessa revelação e nessa profecia. Eu vou entregar o último mistério. Eu vou te entregar o último mistério e vou encerrar a live. Escreva aqui Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 26, versículo 3. Assim está escrito: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes darei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Aleluia. Devolver o santo dízimo é o único mandamento que traz promessas na vida financeira de uma porta que vem do céu. Ovelha, essa bênção, para quem é fiel no santo dízimo, vem direto do céu. É por isso que acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Porque
Ser fiel no santo dízimo é obedecer um mandamento que tem promessa. Esse é o mandamento com promessa. E quando você é fiel no santo dízimo, você, além de abrir a porta que vem do céu, você fecha a porta da terra para os gafanhotos, para os devoradores, para os migradores, para os assassinos de vitórias que nós conquistamos e fazemos acontecer e trazemos à existência a vida. Nós impedimos que destruições cheguem até nós, porque fechamos uma porta, uma brecha. E alguém aqui é atacado intensamente, constrói, é abençoado, mas o inimigo vai lá, ó, destrói, queima, a roubo, a perda, a queda, a quebra, coisa, aparelho, celular, carro. Ovelha, Deus está convidando você para ser fiel no santo dízimo e continuar sendo fiel no santo dízimo. E eu tenho certeza, ovelha, que a honra que veio para José, ele suportando aquilo tudo calado e obedecendo a Deus, e ele não deixou de ser fiel no santo dízimo, tá? Deixou não, nem no santo dízimo, nem nas ofertas, nem nos votos. E Deus honrou ele. Quando José chega a governador, velho, o salário dele é o salário mais alto do reino. Você não está entendendo, agora eu acho que você vai entender. Só abaixo de Faraó só tem um José. O resto é tudo servo de Faraó. José é a autoridade naquele reino. E abaixo de Faraó, escuta isso, ele é a pessoa, é a autoridade que manda em tudo. O salário de José era exorbitante. Era o salário mais alto de toda a história do tempo épico. José, da noite para o dia, fica milionário. Pastor, isso pode acontecer na minha vida? Isso vai acontecer na sua vida para você que é fiel a Deus no santo dízimo. Porque Deus precisava de alguém fiel, honesto, para assumir aquele lugar. E José mostrou em todo o tempo que ele era honesto, que era fiel. E por isso também Deus colocou ele lá. José não iria roubar a quinta parte que deveria separar. José não iria roubar a 10ª parte do salário dele que deveria devolver a Deus. Não. José era de confiança. Provou isso na casa de Potifar. Provou isso na cadeia e agora vai provar no governo. Deus vai honrar você, minha filha. Continua sendo fiel no santo dízimo. E Deus está chamando alguém aqui, passe a ser fiel no santo dízimo. E para alguém ele fala, volte a ser fiel no santo dízimo. Ele te convida a semear nesse ministério. Você é luz e você vai brilhar. Pastor, eu quero devolver o santo dízimo. Eu vou colocar seu nome aqui, ó, na Arca da Aliança. Pastor, eu quero fazer o voto, uma oferta. Eu vou colocar seu nome aqui, ó, no azeite consagrado. Qual é o Pix da Luz para as Nações, pastor? Está bem aqui embaixo, o Pix CNPJ ou o Pix celular. Os dois são da nossa igreja Luz para as Nações. Pastor, não tenho Pix, como que eu faço? Você pode fazer pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou na lotérica, Banco Bradesco ou Banco Itaú. Quando você enviar o comprovante nesse link que está aqui em azul no YouTube ou aqui embaixo na descrição do vídeo, no Face fica em cima, no YouTube sempre embaixo. Quando você enviar, se escreva Santo Dízimo. E eu vou incluir você nas orações da madrugada que eu faço pelos dizimistas do nosso ministério. E se for o voto, dá tempo de fazer o voto ainda? Dá tempo de fazer o voto. Até o final do mês eu vou estar orando pelo voto. É só você escrever voto da campanha do 100 por 1 do Reobote. Ovelha, beba da água consagrada, escreve glória a Deus e se prepara, porque nessa semana uma grande surpresa vai chegar no seu coração. Obrigado a todos que curtiram, que compartilharam. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho, ative todas as notificações. Volta à live e assiste do início para você receber a bênção completa dessa manhã. E
Se você tem assistido a live só uma vez, um conselho do seu pastor, se você puder, assista pelo menos 2 vezes a mesma live. São 3 vídeos no canal, às 8, nesse primeiro horário, às 14, 1 minuto apenas, e à noite a partir das 20. Eu recomendo que cada vídeo você assista pelo menos 2 vezes. Deus vai abençoar a sua vida muito mais ainda do que já tem abençoado. Um beijo no teu coração, uma semana abençoada. Eu vou para o WhatsApp agora pegar os votos e os santos dízimos para separar para a oração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Seu pastor te ama.